Esta semana, João Miguel Tavares declara-se privado, depois da anunciada greve natalícia da TAP. Pedro Mexia declara-se humano, ao ter tido conhecimento do relatório americano sobre a tortura. E Ricardo Araújo Pereira sente-se nonagenário. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelas audições aos primos do Espírito Santo no Parlamento, um assunto de que vamos tratar já, ainda antes da distribuição das pastas ministeriais. A maratona de declarações de Ricardo Salgado e de José Maria Ricciardi na Comissão de Inquérito ao caso BES prolongou-se por 18 horas. Pareceu-lhe esclarecedora, João Miguel Tavares? Pareceu-me esclarecedora, desde que não se entenda pelo termo esclarecedor uma qualquer correspondência entre aquilo que é dito por Ricardo Salgado e a verdade. Portanto, se pudermos entender esclarecedor como aquilo que foi dito e aquilo que nós esperávamos que ele dissesse, sim, foi bastante esclarecedor. Gostou do provérbio chinês, daquele que mete leopardo? Exato. Como é que era? Honra. O leopardo, quando morre, deixa a sua pele, o homem deixa a sua honra. Eu gostei, mas eu e depois andei a investigar outros provérbios. Encontrei um africano que acho que se adequava muito melhor, que dizia: a chuva molha a pele do leopardo, mas não apaga as suas manchas. Eu acho esse provérbio muito mais eficaz para retratar a situação. E as nódoas não saem, não é? As nódoas não saem. E ele teve ali 10 horas. E Salgado deixou a pele ou a reputação naquela comissão de inquérito? Ele deixou a reputação para tentar salvar a pele. Deixou a reputação enquanto gestor, porque basicamente o que Ricardo Salgado foi fazer para ali foi dizer que não viu, não ouviu, não sabia de nada. De repente havia um buraco gigantesco nas contas e foi o contabilista. O BES em Angola foi um desastre. O contabilista que no dia seguinte contabilista quer ir ao Parlamento. Já tivemos outros casos mais ou menos parecidos com este, cá fora e no estrangeiro, cá dentro e no estrangeiro, e a alternativa é sempre as pessoas declararem-se criminosas ou incompetentes. É isso. Não há muito... E, portanto, ele escolheu naturalmente, neste caso, ele escolheu a incompetência. A incompetência normalmente não dá prisão. Porque a incompetência não dá prisão. Eu não sei se ele se vai safar disso neste caso, tenho algumas dúvidas. Mas, quer dizer, quando nós imaginamos aquela pessoa que ele se apresentou realmente com uma educação maravilhosa, eu acho que Ricardo Salgado deve ser fantástico. Não achaste demasiado fleumático? Eu acho que achei. Eu vi e achei, este senhor deve ser maravilhoso a pegar nos talheres. Deve ser maravilhoso. Mas sim, para mim é fleumático. Eu como sou do tipo sanguíneo, não é? Eu gostei muito mais de ver a Maria Ricciardi, foi uma coisa muito mais divertida. E não é só mais divertida, torna-se muito mais convincente. E de facto, Ricardo Salgado esteve ali 10 horas a esforçar-se para ser extremamente educado, elogiava abundantemente cada deputado cada vez que ele tomava a palavra, mas depois o que ele fez foi o uso da estratégia que eu gosto de chamar estratégia PEC 4, que é inventar um passado que nunca existiu para, a partir daí, ficcionar um futuro perfeito. Ou seja, se o Banco de Portugal me tivesse dado uma última oportunidade, eu teria salvo o banco. Sendo que, ao mesmo tempo, a narrativa dele diz: eu realmente não sabia de nada, não pude fazer nada, eu próprio fiquei surpreendido. Mas se eu tivesse uma última oportunidade, era aí que eu ia demonstrar toda a minha competência. Agora é que era. Agora é que eu ia. Ficou a perceber quem é, afinal, o dono disto tudo, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu nunca tive conhecimento de nada. Não sei quem é o dono disto tudo, não tenho conhecimento de quem seja o dono disto tudo. Acho que é um contabilista que vive na Suíça. Vamos lá ver. Ou está no Recio, também que eu vi no Recio, portanto é... O leopardo... Talvez na pastelaria suíça. Exato. É capaz de vir daí o equívoco. O leopardo, quando morre, deixa a pele. O Ricardo Salgado, quando sai de cena, leva o couro e o cabelo das pessoas que investiram... Isto falando desapaixonadamente. Leva, de facto, o couro e o cabelo de pessoas que... Portanto, sentes-te com menos cabelo, portanto... Eu com menos cabelo, com menos couro, vou tendo menos tudo. Isto a idade não perdoa e a vida é sempre a perder. Mas há aspectos, além do... Eu não sabia que tinha habilitações para ser
banqueiro. Pelos vistos, basta não conhecer nada sobre o negócio. E fingir uma certa altivez, fingir que percebes. Mas eu acho que há muita gente assim em Portugal fez carreira. E ficou com vontade de provar os bolos das bandas Salgado? Muita vontade. Eu não sabia que elas andavam a brincar aos pasteleirinhos, mas fiquei com muita vontade. Houve quem observasse que era mais normal elas fazerem salgados, salgadinhos. Pois talvez. Mas pode ser naquela parte em que elas estão a brincar aos pobrezinhos, não é? Não sei se recordam desse belo momento. Claro, por isso é que eu levantei a questão de estarem a brincar aos pasteleirinhos. Mas eu tenho um amigo que tem 25 padarias e pode dar vazão à produção pasteleira. Produto das bandas Salgado. À produção pasteleira da família Salgado. Agora a questão em dificuldades. Exatamente. E o fleumático Pedro Mexia gostou mais de ouvir Salgado ou Ricciardi? Agora vais ter que ser Eu salgado. gosto sempre do seguinte, porque Salgado disse uma coisa. Ricciardi negou o que tinha sido dito. Pedro Queiroz Pereira apoiou Ricciardi. Moraes Pires disse que, afinal, Ricciardi também sabia de tudo há muito tempo. E, portanto, todas as pessoas vão num comboiozinho de Cuidado com isso. de negação. Não, mas o caso de Ricardo Salgado foi muito bom porque ele não tinha... portanto, a culpa é da crise, da Troika, do Banco de Portugal, do contabilista, que aparentemente estava... Do segredo bancário em Angola. Aparentemente estava desaparecido, mas imediatamente se prontificou a estar presente, portanto não está assim tão desaparecido. De Álvares Sobrinho, dos jornais com capitais angolanos, e foi um bocadinho de mais ou de menos. Também se pode dizer que foi de menos em termos de não admissão de coisa nenhuma. A intervenção o depoimento de Ricciardi foi mais divertido, não só porque o estilo dele é bastante mais sanguíneo, como o João Miguel disse, mas como pelo facto de ele ter dito coisas que são obviamente verdadeiras e indiscutíveis, obviamente não verdadeiras, e outras interessantes. Ele também não sabe coisas. Não, há coisas que são verdadeiras. É óbvio, toda a gente que não é preciso ter conhecimento profundo do caso, basta ler jornais, como todos nós lemos, e sabemos a questão da centralização do poder, e sabemos que aquilo não era propriamente da Joana. Não é? Aquilo Ricardo Salgado mandava mesmo, e, portanto, alijar responsabilidades é como mais ou menos o Luís XIV dizer: isto não fui eu, não sabia, estava com uma amante. No caso de Luís XIV. Luís XIV. Era o que faltava, tu seres das poucas pessoas que ainda tinha que pagar no meio disto tudo, não é? Poucas? Pois. E, portanto, essa parte é verdadeira. Há uma parte que é obviamente não verdadeira, que é dizer, quando o Ricciardi diz que isto não tem nada a ver com a luta pelo poder. É evidente, tem com a luta com o poder, e desmentir isso não faz sentido nenhum. E depois há aquelas coisas em que é palavra contra palavra, embora haja mais do que uma palavra, porque haja muita gente presente, como, por exemplo, quando Ricardo Salgado diz: não sabia que estava a ser gravado, e Ricciardi diz: o gravador estava em cima da mesa. Que é uma coisa que tem bastante efeito, e que vamos agora ouvir a soma dos depoimentos. Sabemos que eles vão voltar. Vão voltar. Portanto, o contabilista pelos vistos, estava na Suíça do Rossio e não na Suíça, num cantão helvético, e, portanto, vai aparecer. Houve duas coisas uma coisa que eu gostei e uma coisa que me irritou bastante. Uma coisa que eu gostei foi que, de facto, o Parlamento, ao contrário das acusações das senhoras avantajadas, o Parlamento realmente funcionou esta semana, daquela história que o professor Marcelo contou. Sim. No Parlamento trabalha-se melhor em comissão do que no plenário, coisa que já sabíamos, aliás, e, de facto, houve vários deputados que tinham claramente o trabalho bem feito, e isso é uma coisa em que o Parlamento fica bem visto. Embora nem todos. Outra coisa, nem todos. Aqueles a que não têm um guião propriamente, não podem fazer grande coisa. A coisa que eu gostava era que houvesse uma espécie de zona, assim como imagino que as pessoas, quando entram ali, numa comissão para um depoimento, que desliguem o telemóvel ou coisa do género, também deviam desligar o jargão. Não se aguenta com a governance e com coisas desse género. Eu lembrei-me de um sketch de uma trupe de comediantes conhecida, que falava em que punham colegas, provavelmente do mundo empresarial, a falar destas coisas, e a certa altura um dizia ao outro que lhe fazia um encorning com a mulher. E, de facto, é preciso acabar com as palavras. É preciso acabar com as palavras inglesas que dizem coisas que podem ser ditas em português sem
sem grande prejuízo. Mas o que será a governança? É verdade. Governação, Não é. liderança... Não, isso é importante. Governance é isso, mas com desconhecimento total do que se passa. Pronto, então é isso. Então é por isso. Não é a mesma coisa. Vamos ficar a aguardar as Como cenas os dos Bilianos. próximos capítulos, porque haverá seguramente novos capítulos na novela BES, que está para durar. E vamos agora distribuir ministérios, então. O Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Economia Paralela. Não me diga que quer continuar a falar do BES, Ricardo Araújo Pereira. Não, por acaso não é. podia ser. Mesmo, é um cargo que eu acho que faz falta. Ministro da Economia Paralela. Quero falar de dados revelados esta semana por um observatório da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Eu gosto dos observatórios. Porque observam. A maneira como eles observam, muito atentamente. E o que é que observou este observatório? Que a economia paralela bateu um recorde de Produtividade? exatamente. E, portanto, eu queria aqui deixar o meu apreço pela economia paralela. Tem... 46 milhões de euros. Não é milhões. Questões 1.000 milhões Ora, de euros está, no ano 1.000 passado. milhões de euros. 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões. É Ou meio- em linguagem de Ricardo Salgado, bilhões. Bilhões, Bilhões. exato, é como se Eles- diz lá fora. É como se diz entre as pessoas importantes, Exato. bilhões é 1.000 milhões. E... Ou bis, eles dizem Bi, bis. sim. Se tu fores realmente bom e profissional, um dia que vocês queiram parecer ricos, comecem a falar em bis. Em bi. Epá, isso custou 2 bis. Ou custou 5 bis. Isto aqui fica a dica. Fica a dica. E Fica a quando dica. quiserem saber o que é 5 bi, é 5.000 milhões. Muito bem. Peço desculpa. Este programa Não, está nada, sempre nada, a assinar. nada. Paula Baborna. Exatamente. Não, Vamos lá ver. Eu nunca pensei que alguém me dissesse isso a mim, mas obrigado. Eu queria isto para mim. Atenção. 46 mil milhões é 6 vezes o orçamento do Ministério da Saúde. Da saúde, sim. São 6 anos de saúde para os portugueses, não é? Parabéns à economia paralela. É uma economia em que, lá está, não há ministra da economia paralela. É provavelmente por isso que ela está tão viçosa. Epá, Tem- mas tu tens que me explicar uma coisa. Posso-te interromper ou vais dizer coisas super Diz, importantes? diz. Não, Não, mas diz. então diz lá. Acaba lá. Quero Soutor. dizer que a Acaba, economia Soutor. paralela tem bons empresários, bons trabalhadores. Há concertação social, certamente não se houve uma greve na economia paralela, não, as pessoas estão satisfeitas. E eu acho que Está mal. não, as pessoas optaram, as pessoas registaram a proposta do governo e pensaram: o que é que eu prefiro? Ter uma hipótese remota de ganhar um Audi ou continuar a receber por baixo, se calhar por baixo da mesa? Se calhar vou por baixo da mesa. Haverá formas eficazes de combater a economia paralela, João Miguel Tavares? Eu não faço ideia, quer dizer, eu não sou capaz propriamente de dizer quais são as formas mais eficazes de combater a economia paralela. Passar Tipo, acabar do com Audi a offshores, Maseratis, por legalizar a exemplo. droga e a prostituição seriam coisas úteis. Agora, eu fico apenas estupefacto por este número do Observatório de Economia e Gestão da Fraude. Para já, porque os números são muito divergentes do INE, porque o INE aponta qualquer coisa como 13% Gestão do da PIB. fraude é uma expressão Gestão da interessante. fraude. O INE aponta... Gestão de fraude. Gestão de fraude. É muito Ok. engraçado, isto é um lado Atenção à engraçado, terminologia. mas isto ainda é mais engraçado, atenção, preparem-se. É porque... Mas quais foram os números que tu gostaste mais? Os do INE ou os do... Soutor, vocês não me deixam Desculpe, explicar. Soutor. É porque os números do INE apontam a economia paralela para ter qualquer coisa como 13% do PIB, enquanto o Observatório era 26,8%, portanto mais do dobro. E o Expresso fez um trabalho em que foi perguntar, mas como é que isto é possível? Que o INE diga que é 13% e vocês estão a dizer que é 26,8%. E o senhor responsável pelo Observatório justificou a dizer, é que no INE a economia ilegal é apenas droga e prostituição. Quando há tráfico de armas, de animais, branqueamento de capitais, tráficos de seres humanos sem ser para prostituição e, portanto, tudo isso não está devidamente contabilizado. Por um lado epá, e os senhores dizem que têm uns métodos incríveis para medir isto. Há uma curiosidade pessoal que eu gostava como é que mesmo se de mede. saber como é que isto se mede. Exato. A segunda alguém me explique isto. É o meu problema do meu raciocínio matemático, que é como é que é possível, das duas uma, nós temos uma economia supostamente a crescer pouquíssimo. Como é que se pode, ao mesmo tempo, estar a conseguir aumentar de forma absurda o arrecadamento de impostos, ao mesmo tempo que a economia paralela continua a aumentar, porque evidentemente que essa capacidade para estar a arrecadar impostos tem que ser pessoas que não passavam fatura que passam a passar e, portanto, que passam a descontar. De onde a bota não bate com a perdigota. Só tenho esse pequeno Isto que problema. o João Miguel acabou de dizer é realmente interessante. Que Obrigado. É o facto de nós Obrigado, sobre Ricardo. sabermos tanto sobre a economia paralela. Neste momento a gente sabe mais sobre as contas dos negócios ilegais do que sobre as contas de um dos maiores bancos de Portugal. É mais
fácil a gente saber Tinha que dar ao BES. a contabilidadezinha. Mas também aí o que não falta é a economia paralela, não é? Mas é, de Economia certeza, paralela. eu não sei se é capaz de haver gente séria, né, a gerir os livros da economia paralela, a contabilidade. A economia paralela é uma inevitabilidade ou é o sinal de que algo está mal? É sempre uma oportunidade do Governo poder dizer, quando acusam de que não fazer crescer a economia, pode sempre dizer, não é essa a economia que o senhor se refere, mas fizemos crescer uma parte da economia. Mas a verdade é que muitos de nós temos, eu por mim falo, eu sou faltoso. Tens negócios na economia paralela? Não tenho negócio. Não pedes recibo? Não tenho negócio na economia paralela, mas não peço recibo em nada que não seja... Não peço recibo em nada que seja ridículo. Pedir recibo por um café, podem-me vir todas as pessoas, explicar o sistema fiscal e tudo o que é preciso e todas as responsabilidades dos cidadãos. Dar o número de contribuinte quando bebo um café é grotesco. E eu não o farei, portanto, eu faço parte, eu incentivo a economia paralela. Por outro lado, que o João Miguel Tavares dá o número fiscal. Não, eu acho que este problema que ele tem é verdade, mas também acho que é uma questão de tempo. Hoje em dia começam a haver estes chips em que se passa o cartão e que se passa automaticamente, e o que vai acontecer é que passas o cartão para pagar um café e vai estar integrado com o teu número de contribuintes. Eu, antes de me aperceber da dimensão da economia paralela, pensei apenas que havia problemas tecnológicos, porque comecei a ir a muitos restaurantes que diziam, estamos sem multibanco. E no dia seguinte também estavam sem multibanco. Eu disse, que realmente esta maçada, esta avaria. E depois percebi que a avaria era permanente e para não deixar em outras lojas também. Já agora vou levantar uma questão que me parece extremamente importante. Às vezes na Como bomba Alguma vez havia de acontecer. Por exemplo, na bomba de gasolina, exatamente. As pessoas lá em casa estão a esperar há 5 anos e vai ser hoje. Por acaso não vai. Às vezes na bomba de gasolina eu peço fatura, quer dizer, não é bem um café, vou pedir fatura e eles perguntam-me, deseja número de contribuinte? Desejo, sim senhor. Deseja o nome da empresa? Não é preciso, obrigado. Deseja associar à matrícula? Não é preciso. Deseja... desejo-me ir embora. E a sério, não, repara, aquilo desencoraja, é um número de questões... Não desejo mais nada. Não desejo mais nada. Que desencoraja o pedido da fatura. Era isto. A fiscalidade e o desejo são áreas que não se comunicam são muito contraditórias. Não se tocam. Está entregue o Ministério da Economia Paralela ao Ricardo Araújo Pereira. Há pessoas que, pelos vistos, se excitam muito com isso. Não? Pronto. Vamos avançar. Uma boa fiscal. O João Miguel Tavares vai ser desta vez Ministro do Habeas Corpus. Eu quero o corpo de quem? João Miguel Tavares. Eu quero o corpo de imensa gente, mas geralmente não tenho sorte nenhuma. Mas nunca os havias de ter. Que é, não é? Olha, tu também. Pois nunca, andamos todos ao mesmo. Nunca me acontece. Nunca há de os ter, foi vir dizer. Não, mas não. Então. Bom, mas não sou só eu que tenho azar com os habeas corpus. Não, sou eu e José Sócrates. Não, mas o José Sócrates está na posição contrária. Querem-lhe o corpo. É diferente. O corpus é dele. O corpus é dele, mas o problema é que eu queria trazer para aqui era um lamento. As pessoas estão sempre habituadas a ver atacar José Sócrates, mas neste caso é para lhe dar apoio. Porque os senhores todos do habeas corpus... Faço ideia. Ele só tem os 4 canais generalistas. Desculpem lá, vocês vão acabar... após esta minha intervenção, vão-me dar razão. Atenção. Porquê? Por acaso não sei se pode ter rádio na cela, pode? Não faço ideia, mas espero que sim. Eu tenho, senão eu não sei como é que ele vai viver sem Governo de Sombra. Mas de certeza que ele acompanha com toda a atenção. Mas a questão é, já vai em 3 os habeas corpus que querem libertar José Sócrates. Mas o que é interessante é que... algum padrão nos requerentes? É por isso. Quer dizer, o José Sócrates não só tem sido visitado por gente estranha, tipo, aparece lá o Barbas e o José Máximo num dia em que não há visitas, o que fica mal ao Benfica. Não é só porque eles são benfiquistas, é bolas, podiam lá ir num dia em que houvesse visitas. Ou então, gente dos sindicatos das polícias. Portanto, aquilo lá é bastante estranho. Se o Barbas e o Máximo querem visitar todos os benfiquistas presos, vão ter algum trabalho, não é? Em princípio, também somos a maioria da população prisional. Isso é pouco dignificante. Não, mas é lá, não há hipótese. Por fatalidade numérica. Somos a maioria em todo lado. Em princípio, também somos os melhores gatunos.
Bom, mas então, só para fazer um resumo, não sei se as pessoas lá em casa têm acompanhado isto com o devido interesse, que é o primeiro era um jurista de Vila Nova de Gaia, o primeiro habeas corpus. Que tinha barricado numa casa de banho há 2 anos. Que há 7 anos tinha barricado na Universidade de Lusíada e regou os faz com gasolina e prometia imolar-se pelo fogo. É o Esse foi currículo primeiro. desse jurista. Mas não cumpriu. Mas não cumpriu. O segundo era um professor na Fiel, simpatizante do movimento anarquista, que apresentou o pedido numa fotocópia do Jornal de Notícias. Genial, genial. Uma notícia do Jornal de Cropote que ele ficou orgulhoso. E o terceiro, agora o último, não é? que ainda não foi decidido, é um comerciante de sucata de Famalicão, condenado por violência doméstica e que também já teve umas atribulações com Manuel Godinho da Faça à Culta. E eu pensei, até no sentido de há conflitos judiciais de sucateiro contra sucateiro. sucateiro contra não, processos de difamação e tudo isso com o Manuel Godinho da Faça Oculta. E depois tu pensas, Guerras sangrentas no mundo da sucata. e depois eu penso, Não, esse chasso velho é meu. Não, esse para-choque cheio de ferrugem é meu. E eu penso, até José Sócrates merece melhor do que isto. Quer dizer, senhores, se há tanto cidadão em Portugal, quer dizer, metam uns cidadãos, digamos assim, com um currículo jurídico mais forte do que estes 3 senhores para protegerem o nosso ex-primeiro-ministro. O José Sócrates esta semana não enviou nenhuma epístola à imprensa. Estará a perder energia, Ricardo Araújo Pereira? Espero que não, porque eu estou interessado em... Eu gosto de acompanhar a correspondência e esperava que... Já foi DN, né? DN, TSF, Público, Expresso... Eu estou ansioso pela carta da dica da semana. A dica da semana, realmente há aí uma embalagem de pepino em pickle que me dava jeito aqui em Évora. Uma coisa qualquer, uma coisa desse tipo. Um homem que já processou a revista Auto hoje, não sei se isto é novidade para alguém, mas... Quem é que processou a revista? João Miguel, eu escondi isto durante muito tempo, porque tu estavas todo contente, não é? O Primeiro-Ministro processou, mas ele também processou a Auto hoje. Como assim processou? Processou a Auto hoje por causa de uma brincadeira de dia 1 de Abril. A Auto hoje disse, olha, o Governo vai baixar a gasolina, que é para o PS poder andar não sei o quê, mais de carro... E pumba. Sócrates processou a Auto hoje, a revista Auto hoje. Sério? Estás a ver? Tens uma memória de elefante. Não, apareceu-me isto no outro dia, eu fui investigar. Que iniciativas é que Sócrates pode ainda tentar para manter a Já posso atenção só dizer pública? já agora uma nota a propósito do João Miguel Tavares, que foi processado também por José Sócrates. É justamente isto. O João Miguel Tavares foi processado, não sei se as pessoas se lembram, por ter comparado José Sócrates com a Cicciolina. E Sócrates processou. Não foi bem. Foi mais ou menos. Mas foi assim que foi noticiado. Foi assim Se que foi noticiado. José Sócrates for culpado de tudo o que o acusam, eu próprio ligarei para a Itália para a Cicciolina de processar, João Miguel. Porque realmente é merecido. E agora és tu, Pedro, para dizer as coisas bonitas. Pedro. Eu acho que, em relação às cartas, existe uma correspondência famosa de uma freira de Beja. Exatamente. Mas tudo indica que essa correspondência vai ser claramente ultrapassada pelo político de Évora, porque José Sócrates, tudo indica que vai fazer uma obra mais relevante ainda que o livro sobre a tortura. Um livro, aliás, na ordem do dia. Já vamos falar disso noutro tema. Noutro segmento. Que é uma maneira de jogar com as armas que ele tem e com a personalidade dele, que gera muitos anticorpos, mas também muitos entusiasmos, mas é um perigo muito grande, porque ele, a certa altura, vai se entusiasmar e vai dizer palavras ou expressões ou que vão sair, que se vão virar contra ele. Ele vai, a certa altura vai falar na PIDE ou coisa do género, porque o crescendo de... Se ele insistir na nota, se ele insistir no tom da perseguição política, a certa altura ele vai, e se ele escrever não 4 cartas, mas 40, as possibilidades aumentam de ele dizer alguma coisa realmente absurda, e isso não é bom para ele, mas ele é a estratégia que ele escolheu, e num certo sentido bem, do ponto de vista dele. O João Miguel Tavares fica assim com o Ministério do Habeas Corpus, enquanto o Pedro Mexia quer ser Ministro da Dificuldade. Tem-lhe sido difícil, Pedro Mexia? É um bocadinho mais, aos 20 era mais fácil, mas... Quero falar de dificuldades na política francesa. Exatamente, naturalmente. E até traz material de apoio. Trago material de apoio. Este vídeo, vamos a ele.
de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. C'est difficile de trouver l'équilibre. C'est pas facile de faire le consensus. C'est difficile. C'est pas facile. C'est très difficile. Et ce n'est pas facile. C'est trop difficile. Et ce n'est pas facile. C'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile que c'était trop difficile. C'est déjà pas facile. Même si c'est difficile, ce n'était pas facile. C'est difficile. Mais je peux aussi vous dire que c'est pas forcément facile. C'est difficile, je le sais. Et c'est pas toujours le plus facile. C'était très difficile. C'était jamais facile. C'est toujours difficile. C'était pas facile. Ça sera difficile. C'est pas facile. C'est aussi difficile. C'est pas si facile. C'est plus difficile. C'était pas facile. Très difficile. C'était pas facile. Ça sera, je l'ai dit, difficile. Ce n'était pas le plus facile. C'était très difficile. C'est jamais facile. Ça a toujours été aussi difficile. Oui, c'est difficile. Et c'était pas facile. Ça va être plus difficile. Et ça ne sera pas facile. Ce n'est jamais facile. C'est toujours difficile. Et ce n'est pas toujours facile. Vídeo em François. Mas percebeu Qu'est-ce essa que c'est ideia? si difficile? Je pense que toute l'action politique est plutôt difficile On peut parce faire que... le programme en français à partir de ce moment-là. non, hein? Le français est très mauvais. Je crois que... Je suis On y va? tramé, complètement tramé. Et sinon, bon... Isto tem a ver com a razão porque eu fui buscar este vídeo, tem a ver com as medidas que o presidente Hollande, que está com a popularidade mais baixa da Quinta República A Francesa. coisa está difícil. Très difícil. E agora foi obrigado, até pela União Europeia, para evitar sanções, de aprovar uma série de medidas pró-crescimento, que inclui, por exemplo, o comércio estar aberto ao domingo, etc. Isto foi 15 domingos por ano. Sim, Atenção, claro, sim, uma claro, loucura. claro, Estamos a falar de claro. 15. Mas que vai totalmente ao arrepio da tradição do Partido Socialista Francês. Foi apresentado por este atual Ministro da Economia, que é um ex-banqueiro. Os seus opositores internos, como Martine Aubry, a filha do Jacques Delors, etc., que é a mesma pessoa, vieram-se manifestar contra esta viragem à direita e, de facto, François Hollande tem tido, e daí este vídeo, tem tido esta... não só na gestão da sua vida privada, mas na gestão das contas públicas, chegou lá e percebeu não é fácil, é difícil, é mais difícil do que pensávamos, não é assim tão fácil. E este tem sido uma lenga-lenga que este vídeo satiriza bem e que, de facto, continua a não, por mais que muitas pessoas protestem veementemente, continua a dar razão ao grande enigma, ou não enigma, dependendo de onde a pessoa se colocar, que tem sido a governação dos partidos socialistas. Não é desde a queda do muro, como se diz, é desde o tempo do primeiro mandato do Mitterrand, que é os partidos socialistas ou são eleitos quando viram à direita, ou viram à direita depois de serem eleitos. Isto tem sido inequívoco. Agora, porquê? Eu acho que é uma pergunta que eu já fiz aqui várias vezes e gostava de ver respondido, mas é sempre... Por causa da matemática. Do ponto de vista de quem é de esquerda, também vê a coisa difícil? Está difícil ici, está difícil lá-bas, está difícil partout. Au-dessous. Exato. Parece-me que... Está tudo muito difícil. Mas e agora, mesmo essa dificuldade... Está difícil? Então não está difícil. Não, mas que é difícil agir de outra maneira quando chega ao governo. Não. Se tu estás a dar esse passo, é uma notícia. Não estou a dizer que é difícil agir de outra maneira. Estou a dizer que a situação está difícil. Mas não é difícil agir de outra maneira. É possível chegar lá e pode fazer... Pode ser difícil. Agora, o que eu recuso é que esta linha de rumo seja fácil. Quer dizer, fácil se calhar não é para as pessoas. Para as pessoas aleija muito no DRR. Não, aleija muito no DRR. Vê lações a tirar da política francesa para a política nacional? João Miguel Tavares. Eu tenho António Costa até à minha, talvez, futura desilusão, eu tenho António Costa em muito boa consideração. Eu acho ele, dentro da área em que ele se move, é evidente que a área em que ele se move é uma área problemática, mas nessa área problemática eu acho que é a melhor pessoa disponível no mercado político português. E, portanto, eu estou com grande ansiedade à espera daquilo que ele vai fazer. Felizmente, nós, apesar de tudo, também não partimos do ponto da França, não é? Aqui, pelo menos, os supermercados já abrem ao domingo. E o pessoal gosta de ir às compras. E, portanto, acho que o ponto de partida é um bocadinho melhor do que o ponto de partida francês. Agora, nós também não temos o peso económico da França e, portanto, isso torna as coisas mais difíceis. Está atribuído o Ministério da Dificuldade ao Pedro Mexia. Estão entregues as pastas por esta semana. Agora vamos saber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se
Nonagenário, isso não é envelhecimento precoce, Ricardo Araújo Pereira? É mais uma ambição. Eu gostava de me sentir nonagenário. Sobretudo se tivesse... 90 anos. Exato. Essa é, para mim, não me convidem para ser nonagenário se não for para Mas ter 90. nonagenário no sentido que tu queres dizer já és. Tu também podes dizer tudo o que te vem à tola. Ninguém te chateia. Já disseste as coisas mais Tens um horrorosas. estatuto particular, é verdade. Tens um acaso estatuto eu- nonagenário. Por acaso eu gostava de ir aí sobre o estatuto do nonagenário e da quantidade de vezes que, a propósito do aniversário dos 90 anos do Mário Soares, a quantidade de pessoas que disseram tem que se dar o desconto da idade. Isto é indecente. Não sei. É só a mim que isto choca um bocadinho. Todos os descontos são indecentes. Em que sentido? No Esse sentido. desconto é indecente, mas também é indecente o desconto de dizer é preciso não nos esquecermos dele em 75 e na resistência. Isso também é indecente, porque o que ele fez em 75 não apaga o que ele fez depois. Todos os descontos são indecentes. Mário Soares é uma pessoa na posse das suas faculdades e deve ser julgada como qualquer pessoa. Exatamente. É absurdo falar da idade dele. Claro. E descortês e Exato. ridículo, mas também não é por ele ter tido o papel que ele teve de ser uma figura histórica que foi, que está absolvido de tudo o que diga e faça. Mas eu não estou a Não, mas falar é que de... desculpa lá, é que houve dois tipos de Tu descontos. não podes ser um cidadão português e achar que o senhor já não está na posse das todas as suas faculdades? É porque senão, diabo. mais uma vez, tenho aqui um problema. Presunção de porque eu acho isso- faculdades, temos agora presunção de faculdades. Mas João Miguel, o que eu estou a dizer tens evidentemente presunção de faculdades, tendo em conta eu certo acho tipo de discursos, nomeadamente aquele que ele teve à saída da cadeia, em que ele não consegue acabar uma frase que faça sentido. Vamos lá ver. É que nós estamos a dizer de opiniões. Pá, eu não sou técnico de saúde mental e não é pelo simples facto de uma pessoa chegar aos 90 anos... Isso é a presunção de inocência das faculdades. Eu acho que É, na próxima, a função na de próxima das faculdades, sessão, na não- próxima sessão devíamos ter coisas na mesa. Termossos, cafés, cervejas, porque o João Miguel sentir-se mais à vontade. Sim, posso vir para aqui. Eu vou escrever um texto que vou aqui ler diante da Câmara, chamado Elogio da Conversa de Café. Até porque vamos lá ver. muito deste programa nasceu dentro desse espírito. Normalmente, E continua. E continua como se vê. ainda por cima, estas vozes sobre... não lhe ponham um micro... Eu cheguei a ouvir coisas do género. Como é que é possível irem lá pôr os microfones à frente, pá? É um cidadão que tem 90 mas anos. isso eu consigo tem 90 compreender. anos e Consigo tal. Eu compreender. acho que é legítimo pôr-lhe o microfone à frente. Ele fala. E a gente pode concordar ou discordar. Mas não é um menino pequenino. Não faz sentido tratá-lo como outra coisa que Isso não seja. valeria uma Mas não grande faz sentido. conversa. Eu, por exemplo, Não faz sentido eu dar coibi-me e eu deixei de Não, escrever não sobre fa- o que não mais faz faz sentido dar isso. Portanto, desconto. e Mas acho toda a que- gente Mas- deu descontos ou não deu descontos. Toda a gente invocou ou a idade para dizer ele já não está bem, não sei o que mais, Sobretudo pessoas que costumam ser respeitadoras da ou idade. então, ao contrário, ao dizer não se pode dizer mal de Soares porque Soares é uma figura histórica, foi importantíssima Não. na questão da democracia, na questão da Europa, coisa que é indiscutível. Então não é? eu estou noutro ponto, que é... Não, está bem, mas estou a pode-se dizer, com certeza dizer mal de Soares. todos esses Eu discursos- acho que esse paternalismo de dizer coitado, não, o senhor tem 90 anos, Pronto, é não isso, liguem é aqui. isso, Não, de isso acordo. é que é inadmissível. Ainda apareceu a homenagem... Eu só acho curioso que a esquerda já fez as pazes com Mário Soares, quer dizer, já está, as coisas estão resolvidas. Mas a direita não... Estava à espera que a direita estivesse Eu sou de até direita. grata Sou de direita, a eu. Mário Soares e afinal não. É que sou de direita, não? Estou a dizer que... Não, é porque eu estou claramente grato a Mário Soares. Acho que a homenagem faz absolutamente todo sentido e acho isto, para mim, é cristalino. Nós devemos enormidades àquele senhor e, portanto, enquanto ele teve um poder executivo, ele esteve quase sempre no sítio certo. Esteve com a razão certa. Esteve do sítio certo após o 25 de Abril, esteve do sítio certo antes do 25 de Abril, após o 25 de Abril, quando pressionou para a entrada de Portugal na União Europeia, quando teve que enfrentar a Troika nos anos 80 e apoiou Hernani Lopes, ele esteve sempre nos sítios certos. Até esteve no sítio certo em boa parte da sua presidência da República, deixou de estar do sítio certo, até aliás, realmente com um enorme destrambelhamento, a partir do momento que deixou de ter esse poder executivo. E com isso estou eu bem. Ele hoje em dia diz coisas muito tontas, mas também não manda nada. Portanto, tudo bem. Acho que temos que, sobretudo, elogiá-lo pelos momentos bonitos que ele teve e a qual realmente o país lhe deve muito. Eu acho que estas declarações de João Miguel precisamos de lhes dar o desconto da meia-idade. Porque
Um homem, quando chega a esta fase, começa a pensar em adquirir descapotáveis e loiras e não sei o quê. Eu não, pá. Mas percebes que a todas as idades é possível associar... Certo, mas eu, por outro lado, vocês que são pessoas tão sensíveis e tão... eu não percebo, é evidente, estás a ser muito politicamente correto, mas tu tens... Há um momento em que tu podes dizer eu não vou comentar as palavras desta pessoa porque eu acho, de facto, que ela já não está na posse de todas as suas faculdades e, portanto, não vou... Está bem, mas pode acontecer um momento em que tu não sentes isso. Não sentes que há um momento em que tu podes estar a abusar daquela pessoa porque achas que... O que é um... És tu que o defines. O que pode haver é um... Enquanto ele continuar a aparecer... O que pode haver é um momento... Tu continuavas a bater as palmas à Amália quando ela se apresentava no Coliseu, mas tu admites que ela já não cantava como cantava nos anos 70. Vamos lá ver uma coisa. João Miguel, o que é um momento em que tu provavelmente chamarás um momento hipócrita em que tu, certo tipo de coisas que dizes e pensas, dizes eu vou dizer isto em casa, com os meus amigos, não vou dizer isto na televisão. Há esse momento. Eu tenho esse momento todas as semanas. Mas tu tens um momento que é ético, um momento ético que dizes eu comento ou não comento aquilo que disse Mário Soares. Eu deixei de escrever, a partir de certa altura, deixei de escrever Mário Soares. Eu estava-lhe a bater quase todas as semanas, houve uma altura que eu deixei de escrever porque achei... E isso é uma discussão, é uma questão moral humana, é dizer, eu acho que não devo continuar a escrever sobre este senhor. Há duas coisas diferentes nas intervenções de Mário Soares. Uma tem a ver com as declarações que nós, digamos, discordamos, quer da substância, quer do tom. E depois há outras coisas que são... Coisa que acontece com pessoas de todas as idades. Pois, claro. Não, mas depois há outras coisas que são, tendo em conta exatamente até o estatuto dele, sou eu que lhe vou às trombas, não é exatamente a linguagem que eu espero do ex-Presidente da República. Há pessoas que acham isso ótimo e que mostram vivacidade. Eu, pessoalmente, nenhum outro Presidente da República o faz nem faria. E, portanto, eu acho que vocês, de facto, quer dizer, tu não podes olhar para as declarações fora da... Isso não faz sentido, Pedro. Cada ideia em que ele está a dizer, mas este senhor ainda não foi apresentado num tribunal. Há coisas que, de facto, não faziam sentido. Mas era esse era uma... bolas. Vamos todos fingir que esse era o meu segundo ponto, como quando ele disse no passado, e não tinha 90 anos, quando se referiu à sua adversária na eleição no Parlamento Europeu como uma dona de casa, etc. E as pessoas criticaram, e bem, eu critiquei. Como octogenário, ou como septuagenário. Não, ou seja, quer dizer, Mário Soares... Que idade é que ele tinha quando fez referência à vida privada do Francisco Sá Carneiro? Mas isso é diferente. Exatamente. Não estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar de frases que não fazem sentido entre o princípio e o fim. Estamos a falar de artigos de jornais onde se fala de Renzi, o primeiro-ministro francês. João Miguel, vou buscar as cassetes do nosso programa e arranjo de 700 frases que não fazem sentido do princípio ao fim que tu disseste. Aliás, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente nonagenário. Agora o João Miguel Tavares... têm que ser interpretadas à luz da minha juventude permanente. Não, mas o João Miguel Tavares agora declara-se privado e está com medo de ser nacionalizado, é? Eu estou com medo de ser nacionalizado, mas atenção. Eu gostava que tu tivesses uma Golden Share. Não, isto é para falar da privatização da TAP, mas não é verdade, na verdade, para falar da privatização da TAP. Golden Share nas porque... costas é que tu tens direito a... Só para Ricardo Araújo Pereira não começar a fustigar-me maldosamente, eu acho que neste momento a privatização da TAP, neste momento, não devia avançar. O Governo já está no final do seu mandato, vai perder provavelmente as próximas eleições. Vem aí um partido que não concorda com isto, a privatização vai ser feita em véspera das eleições, portanto, eu acho que isto não se... E estamos evidentemente a falar, não é propriamente de uma empresa qualquer. Não é? Qualquer pessoa há de admitir que é uma empresa estruturante, que faz todos os sentidos manter aviões para determinados sítios. Muitos parênteses. É uma pena, porque eu queria ler quais eram os sindicatos da São TAP. 12 sindicatos. São 12, mas eu queria lê-los, é tão girar aquela lista. Bom, mas enfim, já não temos tempo. Os nossos leitores vão ficar privados disso. Agora, independentemente de tudo isso, esta greve, mais uma vez, de facto, não tem um pingo de lógica. É completamente inaceitável. E não é inaceitável por os senhores estarem a combater a privatização, a nacionalização. É inaceitável por causa do período em que ela é feita. E porque, de facto, e o Ricardo vai dizer e tal, mas qual é que é a greve? Deixa eu dizer. Qual é que é a greve que se não é para ter efeitos, para que é que a fazem? Mas aqui para todas as atividades profissionais... Como eu sou um rapaz de família, não se faz greve de Natal. O Natal, tu estás a dizer que estás a defender a tua pátria, mas na verdade
Universidade decides fazer a greve, na altura em que vêm milhares de pessoas, pelo menos, reunirem-se com as famílias, mas não no nascimento reunirem-se com as famílias, porque é Natal, percebes? Isto não se faz. E não se faz mesmo, além de que esta greve, eu estou capaz de apostar que nunca vai acontecer, porque mesmo que eles continuem com ela, levam com uma requisição civil em cima, e vai ser uma requisição civil que eu certamente todos os portugueses vão compreender, exceto o pessoal da TAP e seus herdeiros diretos. Está ao lado de quem manda ou ao lado dos trabalhadores, Pedro Mexia? Eu não tenho essa reação pavloviana às greves. Há greves justas e há greves injustas. Há greves justas e há greves injustas, não tenho. Eu acho mais discutível que a greve seja, não pelas questões tradicionais de vencimentos de carreira, etc., mas por se oporem à privatização. Mas também acho esquisito que o Presidente da TAP tenha sido uma cheerleader da privatização da forma como foi. Eu vim aqui para privatizar a TAP. O que eu não percebo em relação à TAP, como não percebo em relação a outras empresas, não a todas, mas a algumas delas, é que eu nunca para mim foi muito claro quando é que as privatizações feitas por este Governo são ideológicas ou são para fazer um bom negócio e para arranjar algum dinheiro. Porque, em alguns casos, nós sabemos que o negócio não foi bom. No caso da TAP, percebemos já que as tentativas de negócio até agora não avançaram porque não foram bons. Agora, não me parece que seja esse exatamente a... Sim, e Bruxelas é utilizada para desculpa de tudo, não é? Ou seja, tu tens uma decisão que é claramente ideológica e dizes, isto é de Bruxelas. Esta greve parece-lhe justificada, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, o motivo, que é a privatização da empresa em que aquelas pessoas trabalham, parece-me bastante importante. Agora, o João Miguel tem que definir uma tabela para todas as atividades de alturas em que é aceitável fazer-se greve. Queres que eu te diga? Podes fazer. És médico ou enfermeiro? Olha, vou-te dizer. És médico ou enfermeiro? Há uma questão de Sérgio Godinho sobre isso. Se fores médico ou enfermeiro... das 3h30 às 5. Não, das 5h30 às 7. É uma coisa assim. Em frente ao Cacetete. Senhor, por exemplo, se fores médico ou enfermeiro, não podes fazer greve durante um surto de legionela. Não podes fazer greve durante um surto de legionela. Portanto, se tu fores um comandante da TAP, não podes fazer greve em cima do Natal. Não podes fazer greve quando já o avião já está no ar. Estás a comparar o nascimento do Messias com a legionela. Não sejam politicamente corretos. Evidentemente existem questões de senso comum que são ultrapassadas com 4 dias de greve pós-Natal. O que tu desejas é um sindicalista choninhas. Não, atenção, nós estamos passados com este problema, mas e por isso, com toda a força, vamos fazer greve 5 minutos. O que é que estás a de falar? manhã. No dia 22... O que é que tens contra o GT? Eu, sinceramente, na escola nós tínhamos um professor que era padre e às vezes ele deixava que... Eu vou contar uma anedota, mas atenção, para não perturbar o funcionamento das outras aulas, não aplaudam, só com um dedo é que se pode aplaudir, e rir, mesmo rir alto, não. As pessoas deviam agitar as mãos... se quisessem manifestar... Bom senso, que é uma coisa que faz tanta falta. E o João Miguel é isto que deseja. Bom, greves, se quer dizer, protesto sim, desde que não aleije ninguém. Podem fazer um mês inteiro, façam um mês inteiro em janeiro. Agora vai haver protesto porque o Pedro Mexia queria declarar-se humano, mas temos que passar em frente. Mas falamos para a semana. Para a semana falamos da humanidade do Pedro Mexia. O meu humanismo durante uma semana. Sério, não falamos sobre... E os decretos agora. O Pedro Mexia decreta... Maio por um canudo. Maio por um canudo, porque já tinha havido aqui há 2 anos nos Estados Unidos, em Nova Iorque, tinha havido uma exposição sobre o punk, portanto, o punk no museu e a sua relação com a costura, com a alta costura, que já tinha sido uma profanação do punk. E agora esta semana tivemos Daniel Cohn-Bendit, a famosa figura do Maio de 68, que liderou aquele protesto na Universidade de Nanterre, cuja reivindicação básica era o acesso ao dormitório das raparigas, o que é, digamos, a aspiração revolucionária por natureza. E Daniel Cohn-Bendit, esta semana, foi doutorado honoris causa pela Universidade de Nanterre. É tão bonito ser septuagenário, não sei se ele é septuagenário, deve ser. É tão bonita a idade de avançar e a pessoa quando se sente reconciliada sentar-se no sofá. Com o seu passado. Institucionalizado. O João Miguel Tavares decreta não pensar. Sim, porque saiu uma notícia no Observador em que se dizia que o Sampaio da Nova, que como todos nós sabemos, muita gente quer apontar como antigo reitor da Universidade de Lisboa e putativo candidato do PS
a umas eleições presidenciais, caso toda a gente não possa comparecer, caso toda a gente não possa comparecer, mas isto é dado com alguma seriedade, ele anunciou que iria pensar o país em 2015, mas pensar como? Pensar dentro de uma nova estrutura que foi criada dentro da Universidade de Lisboa. E, portanto, isto é uma espécie de ataque preventivo. Eu acho excelente pensar o país, mas que o senhor, por favor, que ele, por favor, não use os dinheiros públicos para, de repente, estar a aproveitar para se imiscuir no espaço público numa possível candidatura presidencial. Portanto, que faça isso com fundos privados. Finalmente, o Mas se Ricardo calhar Araújo depois de pensar Pereira... o país, ele vai concluir isso. Só que já é tarde. se calhar. Depois já é tarde. O Ricardo Araújo Pereira decreta bolhão pato. Bolhão pato. O das amêijoas. É mais ou menos, quer dizer, eu acho que faz falta conhecer o marisco. E fica a nota. Muito bonitos. Já agora, quem quiser, aponte num caderninho e tal. Porque o Primeiro-Ministro disse que o Governo se esforçou para que, com o impacto da crise, não se lixasse o mexilhão. E tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos, é não conhecer o marisco, dizer que não foi o mexilhão, que o mexilhão não se lixou. Foi o mexilhão, foi o borrié, foi tudo O o que é Primeiro-Ministro pequenino. pode não fazer muito pela economia, já falámos disso, mas faz imenso pela linguagem coloquial. Faz, É o herói da muito linguagem mesmo. coloquial. Ainda há bocado estavas a dizer que o Soares não devia dizer que vai às trombas e que um Presidente da República não devia dizer isso. O Soares não tem culpa que os outros Presidentes da República, os inimigos deles, não tenham trombas. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara privado e está esclarecido também como é que ficámos de decretos. Terminamos mais um Governo Sombra, que hoje, aliás, às vezes, não é fácil. C'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. C'est difficile de trouver l'équilibre. C'est pas facile de faire le consensus. C'est difficile. C'est pas facile. C'est très difficile. Et ce n'est pas facile. C'est trop difficile. Et ce n'est pas facile. C'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile que c'était trop difficile. C'est déjà pas facile. Même si c'est difficile, ce n'était pas facile. C'est difficile, mais je peux aussi vous dire que c'est pas forcément facile. C'est difficile, je le sais. Et c'est pas toujours le plus facile. C'était très difficile. C'était jamais facile. C'est toujours difficile. C'était pas facile. Ça sera difficile. C'est pas facile. C'est aussi difficile. C'est pas si facile. C'est plus difficile. C'était pas facile. Très difficile. C'était pas facile. Ça sera, je l'ai dit, difficile. Ce n'était pas le plus facile. C'était très difficile. C'est jamais facile. Ça a toujours été aussi difficile. Oui, c'est difficile. Et c'était pas facile. Ça va être plus difficile. Et ça ne sera pas facile.